noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar sobre Offensive Security, como atuar e quais são as oportunidades dessa área específica de segurança da informação. Deixa eu só organizar um pouco aqui a questão do compartilhamento de tela. Um momento só. Tá. Olá, Renan. Boa noite. Pronto, agora eu estou conseguindo ver o chat de vocês. Como é que está o áudio aí para vocês? O áudio está bom? Está de qualidade? Vocês estão conseguindo ouvir bem? Perfeito. Opa, Renan, muito bom, cara. Bom te ver aqui. Muito bom. Seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos, aliás. Deixa eu só fechar aqui algumas aplicações. Pronto. Agora dá para a gente prosseguir. Deixa eu compartilhar também os slides. Pronto. Agora eu acho que... Vocês estão vendo os slides aí? Está tranquilo para vocês? Estão conseguindo ver? Deixa eu tentar exibir o chat aqui. Um momentinho só. Tá, pronto. Agora sim, agora vai. Bem, então como eu falei, a gente vai abordar hoje um assunto que é deveras interessante e existem poucas informações sobre, né? Normalmente a gente ouve muito falar de uma classe específica de profissionais na área de segurança ofensiva e não tem muitas informações sobre as outras classes, nem sobre questão de valor médio de salário, como são as oportunidades fora do Brasil, assim como dentro do Brasil também, né? Então a gente vai se ater hoje especificamente à área de Offensive Security. Tá? Vamos lá. Só ver se... Pronto, agora o slide está colaborando. Bem, acho que a primeira coisa é a gente conseguir definir um pouco mais o que vem a ser a área de Offensive Security. Né? Isso aqui é uma coisa um pouco nebulosa, mas eu costumo dividir assim, a área de segurança da informação em três grandes categorias, né, três grandes áreas. Né? A área de segurança defensiva, né, que é basicamente aquele grupo de profissionais que cuidam da segurança de perímetro, cuidam das boas práticas, da configuração, né, as configurações que são necessárias, a questão da auditoria, até mesmo a questão de compliance, políticas de segurança da informação, plano de continuidade de negócio, disaster recovery, tudo isso eu coloco dentro da caixa de segurança defensiva, porque ele tem como objetivo defender, né, o negócio, né, fazer a manutenção do negócio de forma que ele continue existindo, independente de sofrer ataques, algum desastre que ocorra, né? E, obviamente, manter as operações ali do dia a dia rodando e provendo as soluções necessárias de TI para todo o negócio, né? Porque a gente sabe que, numa parte das empresas, segurança da informação não é o core business, ok? Isso só vai ser segurança da informação só vai ser core business quando é uma empresa de segurança. E quando é uma empresa de segurança, ela não tem outras coisas tão importantes assim. Né? Normalmente ela é da área de consultoria, ela presta serviço, né, de segurança da informação. Então, é um outro viés, né, uma outra abordagem com relação à segurança da informação. Nas empresas em geral, né, seja
qualquer área, a área de saúde, a área petrolífera, área de seguros, seja lá o que for, seja lá o que for. Segurança da informação não é core business. Ela é basicamente, tá, uma área que essas empresas veem como necessária para que o negócio consiga funcionar bem. E na maior parte das vezes, principalmente hoje em dia, onde nós já temos muitas regulações, né, muitas regulamentações, muitas leis, muitas normas internacionais e padrões, existe a questão do compliance. Né? Então, muitas dessas empresas implementam segurança da informação pela necessidade de estar em compliance com alguma norma, ok? Por pura necessidade, tá bom? Um momento só. Deixa eu pausar aqui o meu compartilhamento de tela e diminuir aqui um pouquinho o slide. Deixa eu ver se tem algum chat aqui. Eu não estou nem conseguindo ver as mensagens de vocês. Tá. Beleza, ok. O pessoal respondendo. Beleza. Bem, continuando aqui. Deixa eu voltar a compartilhar aqui os nossos slides. Pronto, agora eu consigo ver o chat de vocês e compartilhar os slides. Tá, pronto. Então, como eu estava falando, existe a questão da necessidade de compliance, né? Então, por exemplo, uma empresa que trabalha na área financeira, ou uma empresa que trabalha com vendas. Um exemplo que a gente pode utilizar, lojas americanas, né? Um exemplo tosco. As lojas americanas, obviamente, elas trabalham com dados de compra e venda, né? Dados financeiros dos seus clientes, dados de cartão de crédito. Ela é uma empresa que ela precisa aderir a uma norma chamada PCI, né? Um padrão, que é um padrão específico para empresas que lidam com pagamentos em cartão de crédito. Logo, ela é uma empresa que ela não tem como core business segurança da informação, tá? E nem tecnologia. Tanto tecnologia quanto segurança da informação são meios para que ela possa atingir os objetivos do seu negócio. Sendo assim, a gente não pode nem cobrar que todas as normas de segurança da informação sejam aplicadas, tá? E nem permitir que controles de segurança afetem o negócio, ok? Mas tudo isso está englobado dentro da parte de segurança defensiva, ok? A outra grande área que eu vejo também dentro da área de segurança, que também acaba respingando em outras áreas, é a área de investigação. Tá? Quando eu falo de investigação, eu acabo colocando dentro dessa caixa também várias categorias. Aí a gente tem forense digital, resposta a incidentes, análise de malware, investigação de fraude, porque investigação de fraude, na maior parte das vezes, depende de tecnologia. Né? Vou dar um exemplo. Dentro de uma Big Four, por exemplo, todas as 4 Big Fours têm área de forense. Tá? Quando eu falo Big Four, eu falo de KPMG, Price, Deloitte e Ernst Young. Tá? Então, todas essas 4 empresas possuem área de forense lá dentro, tá? Tecnologia forense. Normalmente, essas empresas elas trabalham com investigação de fraude, mas não utilizando forense como fim. Tá? Forense também é um meio. Então, essas empresas coletam as evidências utilizando a tecnologia forense, processam essas evidências e entregam essas evidências já processadas e muitas vezes filtradas para a área específica que precisa analisar aqueles dados. Por exemplo, se é uma investigação de fraude financeira, essas informações, já devidamente processadas e filtradas, serão enviadas para a equipe de investigação de fraudes contábeis, uma equipe de contadores que tem conhecimento sobre investigação de fraude. Tá?
Tanto que existe uma certificação internacional, que é a CFE, né, Certified Fraud Examiner, que basicamente ela te dá um conhecimento generalista de investigação de fraude, onde você tem são 4 pilares nessa certificação. Tá? Um dos pilares é a parte contábil, o outro pilar é a parte de law, né, que é a parte jurídica internacional, que envolve bribery, fraude, esse tipo de coisa. Uma outra parte são técnicas de investigação, que envolvem inclusive técnicas de entrevista, né? E a outra é a parte de tecnologia forense, que é o conhecimento mais técnico, né? Técnico computacional, ok? Então, assim, é uma certificação de investigação de fraude, mas que você vai ver lei, contabilidade, técnica de investigação e forense, né? Então, eles não querem saber se você, como perito forense, não conhece de lei. Se você quer tirar essa certificação, você tem que estudar e aprender sobre as leis. Tem que aprender sobre princípios contábeis que falam sobre fraudes financeiras, né, esse tipo de coisa. Então, tá, eu falei de forense, análise de malware, resposta a incidentes e investigação de fraudes, ok? Essas seriam as 4 grandes áreas de atuação da categoria, né, da grande área, né, do grande guarda-chuva de investigação dentro da área de segurança da informação. Tá? E a terceira grande área, que é justamente o que a gente vai falar aqui, que é a parte de segurança ofensiva. Né? E aí, dentro de segurança ofensiva, a gente tem áreas específicas de atuação onde a gente age de forma proativa. Né? A gente busca a vulnerabilidade antes que um atacante ou antes que um criminoso encontre essas vulnerabilidades e explore-as para conseguir acesso a alguma informação sensível, né, roubando dados, ou para... Hoje em dia mesmo, né, a gente tem tendo os ataques dos famosos ransomwares, que é basicamente encriptação de dados e você tem que pagar um resgate, né? Ransomware é uma coisa extremamente antiga, né? Extremamente antiga mesmo, assim, 10 anos atrás já tinha ransomware, tá? Isso não é uma coisa nova. Eu acho que em 2011 mesmo, eu palestrei no evento falando sobre análise de malwares com software livre e eu expliquei todas as categorias, inclusive ransomware, que já era naquela época um tipo de malware, né, malware que você instalava no computador junto com algum programinha gratuito que você baixava, que ele te dava uma mensagem falsa e falava assim: o seu computador está infectado com vírus tal. Por favor, clique aqui para baixar a ferramenta de remoção desse vírus. E você ia lá e pagava $9 pela ferramenta de remoção. Obviamente que seu computador não estava com vírus nenhum e aquela ferramenta também era uma ferramenta que não servia para nada. Né? Basicamente, mostrava uma barrinha correndo, dizendo que estava limpando, dizia que limpou a sua máquina, pronto, acabou. Você pagou os $9, você ficou feliz porque você achou que aquele criminoso estava te ajudando, né? Pô, criptografia também não é nada novo, né? Criptografia também já existe há muito tempo, criptografia de dados. Então os caras simplesmente evoluíram, né? O cybercrime evoluiu. Então os caras pegaram o ransomware, a ideia do ransomware, que já era uma ideia antiga, e assim, ao invés de cobrar $9, os caras agora cobram um Bitcoin, né? 5 Bitcoins, para poder desencriptar seus dados. E agora eles realmente encriptam seus dados. E o mais legal né? O mais interessante é que os caras realmente te dão um passo a passo de como você desencriptar os dados com senha, tutorial, tudo bonitinho. Porque eles não podem perder a confiança, né? Eles têm que manter a confiança no cliente deles, né? No caso a vítima, porque a vítima tem que ter certeza de que se ela for infectada novamente por um ransomware, e ela vai pagar e vai recuperar os dados. Ele não pode receber o dinheiro e não entregar os dados para a pessoa. É um negócio, realmente. É um negócio que movimenta bilhões de dólares. Tá? Então, a área de segurança ofensiva é uma área que ela é criada justamente para evitar esse tipo de coisa. Quando você não toma uma atitude proativa, né, você está exposto a esse tipo de coisa, a esse tipo de ataque.
O próprio caso dessa vulnerabilidade do SMB, né, do Windows, obviamente uma vulnerabilidade antiga, né? O Tavis Ormandi, que é o pesquisador da Google, já tinha descoberto, e quando ele fez o disclosure no Twitter, foi num domingo que ele fez o disclosure, né? A Microsoft já tinha lançado o patch para correção, tá? Isso foi um domingo. Na sexta-feira já tinha o WannaCry, né? Então, assim, mas nesse espaço de tempo já tinham passado, eu acho que 1 ou 2 meses em que o patch já tinha sido lançado, né? Mas, obviamente, uma parte das empresas não implementaram patch, não corrigiram, não deram atenção à criticidade daquela vulnerabilidade. A vulnerabilidade estava classificada como criticidade altíssima, né? Mas aí a questão da percepção da necessidade da segurança da informação dentro do negócio, né? É bem isso. E quando a gente realiza os testes de segurança, uma análise de vulnerabilidade, uma pesquisa em busca de novas vulnerabilidades, a gente está justamente procurando evitar isso, né? A gente procura estar um passo à frente de um possível atacante. Okay? Então, essa é a ideia geral da segurança ofensiva. Tá? Então, como é que seria a atuação de um profissional dessa área em específico? Tá? Tá. Bem, a gente tem aqui algumas áreas de atuação. Eu coloquei 3 grandes áreas. Tá? Então, a gente tem penetration testing, o famoso teste de invasão, o desenvolvimento de exploit e a pesquisa de vulnerabilidades. Tá? A área de teste de invasão, a gente tem algumas divisões hoje em dia. Não basta você falar, eu sou um pentester. Ok, você é um pentester, mas você tem especialização em qual área em específico, né? Você é um pentester que está mais habituado a testes de invasão em redes, em infraestrutura, você está mais habituado a testes de segurança em aplicações. Hoje em dia já tem empresas que estão buscando pentesters com especialização em mobile e em IoT, né, porque eles já estão começando a pensar em focar nessas áreas específicas. Né? Deixa eu ver aqui, ó, o Renan falou aqui que acabou um restore de rede hoje após um ataque de ransomware. Foi um inferno. Foi um ransomware categoria Aleta, foi um ataque fraco, mas queria 2 bitcoins por servidor. Caramba, 6 servidores, 3 infectados. O cara já ia ganhar 6 bitcoins aí. Né? Olha, olha a grana que o teu cliente ia gastar. Né? Obviamente que se o teu cliente fizesse, por exemplo, um processo de gestão de vulnerabilidade, teste de invasão, tá, possivelmente ele teria descoberto que ele estava vulnerável a isso e teria evitado essa situação. Né? Obrigado pelo relato aí, Renan. Então, assim, eu já recebi proposta, por exemplo, de empresa para ir trabalhar, né, onde essa empresa perguntou se eu tinha conhecimento de teste de invasão em carros. Por quê? Porque um dos clientes dessa empresa é a BMW, na Alemanha. Né? Então, assim, já tem empresas já com essa visão, porque sabem que esse é o futuro. Né? Em 2011, mês de 2000, final de 2011, 2012, 2013, eu cheguei a trabalhar em empresa em que nós realizávamos testes de invasão focados em dispositivos, né? Por exemplo, impressoras inteligentes, é, os appliances utilizados em salas de reunião, né, da Polycom, né, esse tipo de coisa, já visando entender se haviam vulnerabilidades em dispositivos que eram utilizados dentro de ambientes críticos, né, que lidavam com informações críticas. Imagine, por exemplo, uma impressora que pudesse armazenar dados de executivos de uma empresa multinacional e, posteriormente, alguém acessar aquelas informações, né, de documentos confidenciais. Né? Então, esse foi um teste que a gente precisou fazer para validar que não tinha armazenamento, não era possível acessar, ou se acessasse, não era possível recuperar o que foi impresso, esse tipo de coisa. Né? É, hoje em dia está muito mais em alta também a atuação de profissionais de testes de invasão
para aplicações, tá? Ao invés de só para infraestrutura e rede. Para infraestrutura e rede, hoje em dia, como já é uma área mais antiga, digamos assim, na área de teste de invasão, é muito mais fácil você encontrar um pentester com know-how para infraestrutura do que um pentester com um know-how mais aprofundado na parte de aplicações, né? Porque para aplicações, são, vamos botar aí, 50% das vulnerabilidades um scanner, um bom scanner pega, tá? O restante, você tem que validar manualmente. O teste tem que ser feito, em sua maioria, de forma manual. Por exemplo, uma vulnerabilidade do tipo Cross-Site Request Forgery, né, o CSRF. Os scanners, eles conseguem mostrar para você, assim, possivelmente é vulnerável a CSRF, porque não possui controle de token, blá, 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 blá. Então, o profissional ele tem que saber fazer isso. Ele precisa ir lá e verificar se realmente existe esse surf, validar e tal. Algumas outras vulnerabilidades, até mesmo como, por exemplo, nível de entropia de Session ID, né, onde cada usuário que acessa uma aplicação web é gerado um Session ID para controlar a sessão daquele usuário. Então, é interessante que você teste matematicamente os IDs gerados para cada sessão para verificar se o nível de entropia é baixo ou alto. Porque se for baixo, você consegue adivinhar qual é o próximo Session ID, né? E se você consegue adivinhar qual é o próximo Session ID, você loga, desloga, aguarda uns 5, 10 minutinhos e depois utiliza um Session ID com o próximo valor que seria o ID da próxima sessão. Porque, ó, fatalmente, alguém já teria entrado, já teria gerado aquele Session ID e você já teria uma sessão válida. Esse tipo de coisa, a ferramenta nenhuma valida. Tá? Então, esse é um tipo de teste que você tem que fazer na mão. Né? Enquanto que, na parte de infraestrutura, obviamente, existem testes que você tem que fazer na mão? Tem, claro. Né? Quando a gente vai entender, por exemplo, ataques utilizando o man-in-the-middle, onde você cria plugins específicos para interceptação de tráfego, substituição de conteúdo, né, dos pacotes da rede, tudo você faz manualmente. Mas a maior parte das vulnerabilidades, um bom scanner já consegue retornar para vocês. Né? Obviamente, com muito falso positivo? Sim, com muito falso positivo ainda. Mas a maioria das vulnerabilidades você já tem reportada num bom scanner. Tá? O que não acontece ainda tanto assim num scanner de aplicação web. Tá? Mobile e IoT, acho que nem precisa falar nada. A gente praticamente não tem ferramenta automatizada para isso. Então, você tem que saber fazer, ponto final, acabou. Você tem que saber o que você está fazendo e fazer os testes manualmente. Tá? Obviamente que aí vai entrar num conhecimento um pouco mais aprofundado, que aí a gente vai entrar numa seara que é do desenvolvimento de exploits. Né? Se você tem um conhecimento, nem que seja básico, de desenvolvimento de exploit, você vai utilizar isso também no processo de teste de invasão. Né? Você vai automatizar alguns testes, por exemplo. Eu não conheço sobre um determinado dispositivo, né? Uma televisão, uma Smart TV. Não conheço ainda sobre aquela Smart TV especificamente. Não sei como é a comunicação com ela, não sei os protocolos que ela utiliza e tal. O que eu vou fazer? Vou fazer a primeira conexão, né, com a porta específica, utilizando o protocolo específico, vou ver quais são as portas que estão abertas daquele dispositivo, ver protocolo, ver arquitetura. E a partir daí, eu posso muito bem gerar um fuzzer, né, um scriptzinho para um fuzzer, e realizar o processo de fuzzing, né, que é basicamente você entender como funciona, por exemplo, um protocolo ou a comunicação com uma determinada porta para uma aplicação, entender como são gerados os pacotes de comunicação e começar a criar pacotes mal formados com uma série de dados ali dentro, dados mal formados, obviamente, para ver se você consegue gerar um bug, gerar uma falha, né? Dar algum erro, alguma coisa do tipo. Se você consegue fazer isso, você já tem o primeiro passo. Né? Você já não precisa mais tanto assim de uma ferramenta automatizada, porque você já consegue gerar o erro. Aí entra
dois grandes pulos do gato que eu penso. O primeiro é entender o que disparou aquele erro. É o trigger, é o gatilho. Qual foi o gatilho para aquele erro ocorrer? Se você consegue entender isso, consegue repetir esse erro várias vezes, você tem essa repetibilidade, você tem que começar a entender se aquele erro é só um erro, um bug normal da aplicação ou do dispositivo, ou se aquilo dali, aquele erro é um erro explorável. Né? Se é um erro explorável, aí entra o processo de code, né? Você vai começar a desenvolver os seus scripts até que você consiga explorar aquilo dali, né? Explorar aquela vulnerabilidade baseado nas informações iniciais que você coletou do teu processo de fuzzing, que é um processo que demora, tá? Chegar a demorar semanas, né? Você levanta um fuzzing, o fuzzer, deixa rodando na máquina e vai dormir, vai trabalhar, vai fazer o que for. É porque realmente demora. Tá? Requer um bom processamento, memória e tal, e demora mesmo o processo. Tá? Vamos imaginar o processo de fuzzing até um pouco como o processo de força bruta. Né? O processo de força bruta demora, porque ele tem que testar todas as sequências, né, de combinações de caracteres e tal. O fuzzing é a mesma coisa. Ele vai testar todas as sequências de dados mal formados utilizando mutações, né, mutações inteligentes, né, e vai coletando os erros. Né? E aí você tem o fuzzer, em que a cada erro gerado ele desliga a aplicação, você tem que ir lá e iniciar de novo. E você tem o fuzzer que, no caso do Sully, é um fuzzer que eu gosto muito de utilizar, ele vai coletando as informações dos erros, vai gerando o dump da memória quando ocorre aquele erro, e cada vez que a aplicação morre, ele inicia de novo a aplicação e continua de onde ele parou. Então, é um processo mais inteligente, mais automatizado, inclusive, e você pode descansar ele numa boa e esperar aquilo ali terminar, né? Horas ou dias. Tá? Então, esse conhecimento que é especificamente na área de desenvolvimento de exploit, a gente também pode utilizar na área de teste de invasão. Obviamente que isso para um pentester avançado, né? A gente já considera aí um pentester sênior para um especialista de testes de segurança. Eu consideraria mais um especialista de testes de segurança que utiliza esse nível de conhecimento. Tá? E por último, a gente tem a parte de pesquisa de vulnerabilidade, onde a gente tem inclusive a galera que trabalha com bug hunting. Né? Vou falar mais à frente sobre bug hunting. Tá? Vamos lá. Bem, teste de invasão. Né? Já falei bastante sobre teste de invasão. E eu coloquei aqui para vocês nesse slide específico alguns links para que vocês possam treinar o conhecimento. Né? Porque a primeira dúvida é, Luiz, onde eu posso treinar o meu conhecimento como pentester? Tá? Engenharia reversa. Vitor, engenharia reversa entraria na. Cara, eu colocaria em duas categorias, cara. Em duas categorias. Eu colocaria na área de investigação, tá? E na área de desenvolvimento de exploits. Quer dizer, pesquisa de vulnerabilidade e desenvolvimento de exploits. Se a gente for pensar nas três grandes categorias, eu colocaria em offensive security e investigação, tá? Eu classificaria dessa maneira. Okay? Porque em engenharia reversa você vai utilizar tanto para pesquisa de vulnerabilidade quanto para análise de malware. Okay? Essas duas grandes atuações aí. Então, como eu estava comentando, eu acho que uma das grandes dúvidas que eu encontro de muitos alunos, né, é justamente essa questão: onde eu testo as minhas habilidades de pentester? Tá? Bem, a melhor forma é você fazer um pentest, né? Isso daí é ponto comum. Mas dificilmente um cara que acabou de fazer um curso de pentest vai começar a fazer pentester, vai ser contratado como pentester. Então, eu sempre indico, faça laboratórios. Faça, pratique, 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 pratique. Né? Só assim você vai lapidando o seu conhecimento, vai validando a tua capacidade de analisar, de pensar fora da caixa, entender os desafios. Hoje em dia, a gente vê muito por aí os CTFs, né, os Captures the Flag, em vários eventos, tem o próprio RoadSec, acho que em todo o RoadSec agora
tem o Capture the Flag. Em eventos internacionais também, você vai na DEFCON, tem Capture the Flag na DEFCON, outros eventos internacionais da área de segurança da informação também. Mas, pô, não tenho disponibilidade para viajar, pô, não tenho coragem ainda de participar de um Capture the Flag, né? Eu, por exemplo, tenho um grande amigo meu, que, assim, eu considero um dos melhores pentesters que conheço, né, aqui do Brasil. Para mim, assim, o cara é top 1. É o melhor pentester que eu conheço, né? E a gente conversa muito justamente sobre isso, né? Pô, mas por que você não participa de Capture the Flag, né? E eu tenho esse mesmo receio, né? Porque, pô, já tenho mais de 15 anos, de 17 anos na área de segurança da informação, né? Ele também tem próximo o mesmo tempo de atuação na área de segurança da informação que eu. E bate aquele receio, né? Pô, tô ali fazendo o Capture the Flag. Então, quando você já tem um nome, você já é um profissional experiente, as pessoas ficam ali olhando, né? Porra, ó, o cara não conseguiu. Aí bate aquele receio, né? Pô, eu não consegui, né? O garoto ali de 18 anos conseguiu e eu não consegui. Então assim, para um profissional que já é mais sênior e tal, eu vejo muita gente que tem tantos anos quanto eu, tanto tempo quanto eu de atuação, não participando de CTF por questões parecidas, né? Então a gente fala que, não gosto, já passou na fase. Não, às vezes é receio realmente. É receio de sentar ali e ver um garoto de 18 anos do seu lado acabando com o CTF, né? Vencendo e tal, porque quando você já tem uma certa experiência, um certo nome, a gente sabe que a cobrança é muito maior, né? E quando você está começando a carreira, ninguém conhece teu nome. Então, cara, você quer aprender, quer sentar com galera que conhece e tal, participa de um Capture the Flag. Aprender muito com a galera que já está ali, já participa e tal, tem os times online, as equipes e tal. Tanto Capture the Flag online quanto Capture the Flag presencial, né? Eu acho isso muito legal. Eu acho isso muito legal. E esse site que eu coloquei aí para vocês, né, o Hacking Lab, eu participo do Hacking Lab, eu sou um dos voluntários do Hacking Lab, corrijo os desafios lá no Hacking Lab. É extremamente prático também. O WebGoat, que é uma aplicação da OWASP, dá para você baixar e rodar na sua máquina. O Hacking Lab, você baixa uma máquina virtual, então você baixa a configuração do VPN para se conectar nos servidores vulneráveis deles, com as aplicações. Tá? E tem o Pentester Lab, tem o Pentest também. São excelentes sites para vocês praticarem, né? Testarem, se exercitarem e entenderem até que ponto vocês estão conseguindo analisar um desafio e resolvê-los, né? Porque muitas vezes a gente olha um desafio, o desafio é simples, mas a maneira que ele está sendo apresentado parece uma coisa muito complexa. E não é. Tá? Então tem isso. Tá. Desenvolvimento de exploits. Eu coloquei para vocês também não só a parte de exercícios, tá? Eu coloquei esses 3 primeiros links que vocês estão vendo aí, eles estão vinculados a exercícios, tá? São como se fossem Wargames Online, o Exploit Exercise, o Smash the Stack, o Over the Wire, são 3 que eu acho excelentes também. Vocês têm que fazer exploits do básico, desde o Buffer Overflow, a format string. Eu não sei se algum deles chega a ter heap overflow ou não, mas eu digo assim, vocês vão passando pelos níveis de dificuldade, vão aumentando, né? Vai ficando cada vez mais difícil, vai se cobrando mais de você, né? E os últimos 3 links eu coloquei mais como referência, tá? O primeiro que é os dois primeiros desse segundo grupo, o Corelan e o Fuzzy Security, para mim são 2 grandes referências para quem quer aprender, para quem quer estudar sobre desenvolvimento de exploits. O Corelan, ele é de um cara chamado Peter Van Coute, da Bélgica, e lá no site dele ele tem vários tutoriais. Acho que tem pelo menos uns. Eu lembro que tem alguns tutoriais numerados, de 1 até 11, se não me engano, 1 até 11 ou 12, e alguns outros tutoriais aleatórios, né? E o cara explica muito bem sobre como desenvolver um exploit, buffer overflow, né? Egg hunting e tal. Muita coisa interessante, muita coisa interessante. Dá para entender bem, porque ele explica passo a passo. Ele não é aquele cara que, para isso daqui eu fiz isso. Aí pula um pedaço e você não sabe como ele chegou lá. Não, ele explica muito bem, né? E o Fazendo Security tem muito material bom.
São dois sites que eu indico, inclusive, para quem tem como objetivo tirar a certificação OSCE, desculpem, OSCE da Offensive Security. Né? A Offensive Security Certified Specialist, Certified Expert, tá? Que é logo depois da OSCP. Ela tem um foco de 90% de desenvolvimento de exploits, 10% de exploração de vulnerabilidades. Tá? Então, eu indico esses dois sites aí como referência de estudo. Tá? Esse último, esse mais referências, foi o GitHub do Fábio Baroni. Tem muita coisa interessante lá também como referência para estudo. Então, eu coloquei para vocês terem essa noção. Né? Para quem quiser estudar, entender um pouco mais sobre a área de desenvolvimento de exploits, ter pelo menos o conhecimento básico. Tá? E bug hunting, eu acho, hoje em dia é muito interessante a gente ver, né, os programas de bug bounty, que são os programas das grandes empresas, que elas se abriram de uma maneira interessante, em que elas compensam, né, elas recompensam pessoas, né, profissionais, que encontram vulnerabilidades em suas aplicações ou em seus websites, dependendo do nível de criticidade da vulnerabilidade que foi encontrada, o valor que você recebe é um valor interessante. Aí você tem valor aí desde $500 a $50 mil. Né? E é interessante você procurar a lista dos tops, né, dos programas de bug bounty dessas grandes empresas, e vocês vão ver muito indiano lá. Muito indiano, muito indiano. Eu tenho no meu LinkedIn vários indianos que os caras vivem só disso. Os caras vivem de programa de bug bounty. Né? O cara fica ali 15, 16 horas por dia procurando vulnerabilidades em sites e aplicações para vender isso, né? Para entregar isso para a empresa e receber a recompensa por aquilo dali. Parando para pensar assim na Índia, se você consegue semanalmente descobrir uma vulnerabilidade que te recompense com $1.000, nem que seja $500, já é um valor razoável, né, para o cara poder trabalhar de casa fazendo isso, né, fazendo o que ele gosta e detalhe, ganhando nome. Né, o cara vai ganhando nome, porque aparece lá, tem uma lista dos top, né, os top 100, por exemplo. Eu coloquei para vocês também o primeiro link. Basicamente é uma lista de programas de bug bounty, né? Então lá vocês vão encontrar as empresas que recompensam profissionais por encontrar vulnerabilidades, né? A segunda é basicamente um link onde é um grupo chamado HackerOne, que ele congrega profissionais que são bug hunters. Então, eu tenho uma empresa, tenho um produto, eu quero contratar um bug hunter. Vai lá na HackerOne, lança lá o teu desafio e os caras vão trabalhar em cima disso. Né? E, por último, eu coloquei mais um linkzinho aí com 25 programas. Programas que eu falo listas, né, de bug bounty para poder ganhar uma graninha extra aí, né? Inclusive com os valores que essas empresas praticam, né? Do mais baixo até o mais alto e tal. Então, para quem tiver interesse, entrar e buscar e ver se consegue encontrar alguma coisa. Às vezes é legal, é divertido, né? E eu coloquei aqui nesse slide a capa de um excelente livro, que é o Bug Hunters Diary, né? Que é interessante, justamente falando sobre isso, né? Como é que é esse processo de encontrar uma vulnerabilidade, né? Qual é o passo a passo e tal, como é feito o information disclosure, né? Então, esse tipo de coisa é muito importante, porque nós temos poucas referências sobre o assunto, né? Então, assim, basicamente o que eu queria apresentar para vocês era isso, né? Essas informações em geral. Eu espero que tenha ficado claro para vocês e que, se vocês tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma pergunta para fazer, sintam-se à vontade. Né? Eu estou com um chat aberto aqui, eu consigo ver o que vocês estão postando. Então, quem tiver alguma perguntinha sobre essa área específica de Offensive Security, sinta-se à vontade que eu tento responder para vocês. Tá? Vou deixar aí aberto alguns minutos para tirar essas dúvidas.
Todos vocês estão com acesso ao chat, todos vocês conseguem digitar aí e perguntar qualquer coisa. Tá? Então vamos lá. Quem tem alguma dúvida aí que eu possa ajudá-los? Enquanto alguém vai digitando aí, né, só falar um pouquinho mais também sobre a minha experiência, né? Eu atuo nessa área de segurança ofensiva, sempre foi o meu foco, né? Na verdade, meu foco sempre foi em duas grandes áreas, a segurança ofensiva e investigação, né? E um tempo atrás que eu comecei a atuar um pouco com segurança defensiva, pelo fato de eu ter ido para as Olimpíadas, né, como gerente de segurança da informação, então eu tive que cuidar da proteção, né, e acaba sendo um diferencial quando a gente tem conhecimento de segurança ofensiva, a gente atuar do outro lado na segurança defensiva, porque a gente acaba tendo uma visão maior, né, um viés melhor de como é a atuação de um atacante, né? Você já acaba percebendo que determinada configuração no firewall ficaria muito melhor se alguém passasse um scanner ali para você evitar o disclosure de determinadas informações e tal. Tá, cheguei atrasado. Como está o mercado brasileiro de Red Team, Blue Team? Olha só, vamos lá. Existe demanda para pentester, tá? Tanto para pentester quanto para profissional de segurança da informação para trabalhar na parte de segurança defensiva. Deu uma desaquecida agora esses últimos meses atrás, vamos assim, no último ano, por conta dessa questão da crise, essa problemática toda financeira que afetou, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo não tanto. Eu continuo vendo muitas oportunidades ainda em São Paulo, pelo LinkedIn. Lá fora tem, obviamente, muito mais oportunidades, né? Principalmente Austrália, Alemanha, Canadá, Estados Unidos e Londres, Estados Unidos, Reino Unido também, tá? Mas aqui no Brasil tá voltando a melhorar um pouquinho, ok? Voltando a melhorar um pouco. Pentester ainda menos, ok? Mas analista de segurança para trabalhar na parte de segurança defensiva, hoje em dia tá bombando bastante. Além da vivência, algum lugar para indicar um ótimo curso de pentest? Hoje está muito na moda várias instituições divulgarem curso nessa área. Renan, cara, assim, eu vou fazer meu jabá. Eu vou fazer meu jabá. Eu ministro o curso de teste de invasão já desde 2010, tá? Eu tenho a minha página, o hackproofinglabs.com.br, que tô formatando, mas tem meu blog também, né? Deixa eu botar aqui minha página. E hackproofing.blogspot.com. Lá também tem a agenda dos meus cursos, mas em breve eu vou lançar uma novidade com relação aos meus cursos de segurança, vai ficar mais fácil, não vai precisar mais esperar a agenda, tá? Mas eu tenho 10 cursos no geral, Renan. Tá? Eu tenho o Pentest de rede, o Pentest web, o Pentest avançado, o desenvolvimento de exploits. Assim, praticamente todas essas áreas que eu falei para vocês, eu tenho os cursos, e alguns que eu não tenho, como por exemplo, a parte de mobile, IoT, são cursos que eu já estou planejando lançar no futuro próximo. Tá? Então eu consigo cobrir essas áreas todas. Inclusive eu posso dizer que eu treinei o pessoal do CD Cyber, o pessoal de defesa cibernética do Exército, que 2 semanas em Brasília, treinando eles em técnicas de invasão e tal. Então, assim, você pode dizer que vai ter o mesmo treinamento que o pessoal do Exército teve, a mesma coisa com o meu curso de forense, é o mesmo treinamento que eu já ministrei para a Polícia Civil, para membros do Ministério Público Federal, Forças Armadas e tal. Então, treinamento que assim, eu coloquei a prova de fogo com profissionais já da área. Mr. Heisenberg. Luiz, estou fazendo pós em segurança de rede e estudando para a certificação Security Plus. Sou LPI 1 e gostaria da sua opinião se é válido focar apenas em certificações voltadas para a área de security ou dar continuidade à LPI. Quero muito trabalhar na área de segurança, mas penso muito em questões mercadológicas. Tá, eu te entendo, Heisenberg, Mr. Heisenberg, interessante o nome. Assim, na minha opinião, se você tem a visão de trabalhar com segurança da informação, incluindo software livre, eu quero trabalhar com segurança da informação e administrar servidores e, pô,
tem uma visão de configuração de segurança para servidores Linux. Cara, eu te aconselharia a focar, a fazer LPI, fazer até a LPI 303, né, que é o foco é a segurança da informação para Linux. Tá? O conteúdo é bem interessante, inclusive, mais uma vez, vendendo no Jabá, eu dou um treinamento que cobre o conteúdo da LPI 303, né, que é o treinamento de hardware em servidores Linux. É um conteúdo interessante, mas eu não deixaria de, em paralelo, fazer certificações de segurança. Tá? E quando você faz LPI, você está trabalhando em um nicho muito específico, software livre. Quando você sai desse nicho, desculpe, o mercado de segurança da informação te pede, né, ele te cobra certificações mais amplas, como a Security Plus, a ISO 27002 Foundation, CH, né, e por aí vai. E aí várias outras certificações. Tá? Eu te indicaria seguir em paralelo. Tá? Se você pretende seguir com a LPI, siga em paralelo. Beleza? Essa é a minha dica. Eu falo isso por experiência própria, tá? Porque eu também tirei LPI. Assim, não é mistério para ninguém. Eu trabalhei na For Linux. Né? Eu era consultor de segurança da informação, era responsável por toda a parte de consultoria de segurança da informação, os treinamentos de segurança da informação de lá. Então, assim, as certificações da LPI me foram muito importantes, sim. Mas aí começou a chegar num ponto que, por exemplo, eu fui dar treinamento de forense, eu tinha que dar treinamento e consultoria de forense, por exemplo. Já tinha cliente que começou a cobrar, eu quero que esse instrutor tenha CHFI. Para ele pouco importava que eu tivesse LPI. Ele queria que eu tivesse CHFI que era específico de forense, entendeu? Então, é natural, né, que o cara queira que... Detalhe, era treinamento de forense com software livre. Então, era bom que eu tivesse a CHFI, que era específica de forense, e LPI, que era específica de software livre. Né? Então, é interessante você conseguir manter essas duas linhas aí de certificações, que eu acho que seria muito benéfico para você. Tá? Você, inclusive, teria um diferencial, onde eu vejo muitos profissionais de segurança da informação acostumados com o ambiente Windows apenas. O cara é de segurança, mas a vivência dele é basicamente Windows. Né? Se você dá um servidor Linux na mão dele e tal, ou o cara vai patinar, ou então ele vai ter o conhecimento básico. Enquanto que você, como profissional com LPI, você vai ter um conhecimento mais aprofundado no servidor Linux. Ok? É isso. Senhores, acho que a gente já passou um pouquinho do nosso tempo. Deixa eu ver aqui. Tá. 50 minutinhos aí de webinar. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença de vocês. Tá? Eu espero ter conseguido esclarecer um pouco sobre essa atuação específica na área de segurança ofensiva. Falar para vocês que em breve teremos algum outro webinar. Tá? Eu estou pensando seriamente em falar sobre assim, dar uma certa continuidade a essa área, provavelmente falar sobre a área de investigação, né? Focar um pouquinho sobre a área de investigação, né? A parte de forense, análise de malware, investigação de fraudes e resposta a incidentes, né? Provavelmente daqui a algumas semanas, né? Daqui a 3 semanas ou daqui a um mês. Então vocês fiquem ligados que eu vou anunciar isso no blog, no Twitter, no LinkedIn. Se inscrevam, se quiserem participar, que vai ser o mesmo esquema, vocês vão receber o link certinho para acessar a sala do webinar. Vocês devem ter anotado meu e-mail, né? No último slide eu coloquei o e-mail lá, luiswt@gmail.com. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo. E acompanhem lá o blog, né? Me acompanhem no Twitter também, Hackproofing, que sempre que tiver alguma novidade com relação à agenda de treinamento, os cursos e tal, vocês vão conseguir ver algum aviso, tá? E nas próximas novidades, certamente eu passo para vocês por e-mail, tá bom? Galera, muito obrigado pela presença de vocês. Me sinto honrado de vocês terem se inscrito no webinar e estarem presentes aqui, tá bom? Forte abraço a todos, bom descanso, boa noite, bom trabalho amanhã e a gente se vê na próxima. Valeu? Grande abraço, galera. Bom vê-los aqui. Valeu. Tchau, tchau.